Olá, pessoas! Estamos aqui em mais um encontro com uma pessoa, gente, com uma pessoa incrível, com uma maravilhosa, a Cris, que já é uma amiga querida, uma pastora maravilhosa, analista corporal e comportamental. E hoje nós vamos bater aquele papo com a Cris, até porque ela é integrante do time da Imersão Resplandeça. E no final, porque eu vou deixar esse papo pro final, ela vai falar um pouquinho de como será a participação dela na imersão. Então vamos lá, Cris, se apresente, fique à vontade. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, gente. Eu sou a Cristiane, eu sou pastora, sou analista corporal e comportamental e estou muito feliz de estar aqui com esse papo maravilhoso. Uau, é isso, Cris. Gente, falando um pouco da sua jornada, Cris, da sua caminhada. Temos novidades, não temos novidades? Linkando com a parte do autoconhecimento, eu acredito que temos. Mas se você puder falar um pouco para a gente, né, da sua jornada, das suas experiências, principalmente com tudo que você tem vivido aí na área agora, né, Cris? Fala para nós. Então, eu carreguei, assim, por anos, né, o fardo da religiosidade. Fui uma mulher que carregava todo, todo mundo, e quanto mais pessoas eu queria cuidar, mais eu ficava feliz. Mas nesse ponto eu ia cada dia mais afundando, né? Só que a religiosidade me colocava como uma grande mulher, né? Mas não imaginava que cada dia mais eu estava ficando doente. Ai, Cris, isso é delicado, né, minha amiga? Porque para falar da religiosidade é uma coisa bem delicada, porque assim, não sei, se você puder pontuar para mim alguns conflitos que surgem por ter essa mente religiosa, assim, como você falou, olha que sério isso, né? Você se sentia mais realizada por Sim, ter mais coisas para realizar. sim. Ok. Eram coisas, por exemplo, quanto mais você atendia, ajudava pessoas, mais bem vista você era. Deixava de participar de festas, de aniversário da família, aniversário dos próprios filhos, porque é pecado você deixar de estar no culto para você festejar o aniversário do seu filho. Então, você acaba deixando a família automaticamente para você estar ali no culto, para você estar buscando, né? Apresenta um Deus para a gente que é um Deus carrasco, né? E a gente acaba pensando, se eu não for, Deus vai me castigar, se eu não for, eu vou estar pecando. Então você acaba acreditando realmente nisso. Mas quando a gente tem a real verdade, a gente busca um conhecimento e vem a cura, a gente sabe que o nosso Deus não é assim, né? Não nos olha dessa Não, forma, né, não é Cris? tudo leve com ele. Nossa, você falou de aniversário, né, dos filhos. E assim, gente, talvez muitos vão se identificar, inclusive, com essa conversa. E vai ser polêmica, já achando que vai ser polêmica. Por quê? Eu tenho também essa experiência, sabe, Cris, de viver por muitos anos essa questão de, assim, de entender que eu precisava reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas por não me conhecer, né, por ter uma identidade ali fragmentada, eu achava que agora as dificuldades que eu carregava lá atrás, eu precisava recompensar. Sim. Então, eu tenho que recompensar todos os meus erros. Eu tenho que recompensar tudo que eu fiz em Jesus, sem Ele. Agora que eu vim para Ele, na verdade, é aquele negócio, né? Eu achava que eu tinha que fazer para E merecer. quanto mais você serve, mais merecedora você é, né? Infelizmente é uma barganha, Gente, né? muito. É uma barganha porque, assim, gente, não é pelo esforço. Sim, E quando a gente escuta? Só que é isso que eu te perguntar. E quando a gente estuda dos líderes alimentando em nós esse desejo de, não, você tá certo, tem que fazer para Deus, vai, 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 vai. E aí? isso. E aí eles aumentam o nosso ego, né? E a gente fica com o ego altíssimo e a gente quer fazer. Fala, não, quanto mais eu fizer, mais Deus vai me amar, mais Deus vai me ver. Só que o principal ministério que o Senhor nos deu é a família. E a gente acaba deixando ela para trás, achando que está realmente agradando ao Senhor, mas infelizmente a gente está fazendo tudo errado, né? O primeiro é a família. E, gente, é muito triste, porque às vezes nós somos ensinados dentro da igreja que nós temos que sacrificar a nossa família em amor a Deus. É real? Isso é real? E não é por aí.
Não é isso que Deus pede, até porque se Ele nos deu a família como um plano, né? Como que eu vou sacrificar? Fica incoerente, correto? Sim, tanto que quando eu mudei de ministério, né, para mim foi um absurdo ver, né, hoje eu tenho os pastores têm uma visão maravilhosa, né, a respeito de quem é Deus, de como servir, e para mim era um absurdo ver que eu tinha que sentar para assistir o culto, era muito mais importante do que eu estar servindo. Então foi aí que começou as guerras sobre, né, a religiosidade mesmo. Eu falei: "Mas como assim, eu vou só sentar?" E não é só sentar para ouvir, né, você vai estar se alimentando e aprendendo a como cuidar do bem mais precioso do seu ministério que o Senhor deu para você, que é a família. Ok. Ai, Cris, como é importante, é válido, né, a gente entrar nesse assunto, nesse conteúdo. Mas assim, vamos falar de uma coisa também que é polêmica. E quando se trata dessa saúde, né, da cura em si emocional, dentro desse cenário, você compreende então que o autoconhecimento é uma chave, então, não sei se eu posso dizer a palavra-chave, mas destrava essa parte da religiosidade. Você concorda comigo? Totalmente. Quando você tem um autoconhecimento, você entende de quem é o seu pai, né? Quem é Deus. Você entende que realmente Deus, ele é o pai que te carrega, é o pai que te ama, cuidou. E para mim, né, colocando aqui, para mim não tinha dificuldade de entender que Deus era mau. Porque eu tinha um pai bem rígido, né, bem assim: "Não pode, não, não, não", e assim, às vezes um pouco agressivo. Então para mim era normal entender que Deus também era desse jeito. Mas quando eu busquei o autoconhecimento, né, eu vi que não é assim. Então, pelo que eu entendi, até você ter essa clareza, a Cris talvez ficou por muito tempo acreditando que Deus estava ali, às vezes sentado no trono, esbravejando, em alguns momentos falando: "Serva má, faça mais". Exatamente. Às vezes era É. isso, né, a gente usa bem a parte visual, né, sendo um pouco até lúdico, mas, né, a gente acredita que Deus está olhando, porque a gente tem essa facilidade de linkar a imagem do pai, as vivências com o pai terreno, com as E isso a gente descobre com autoconhecimento, né. somente. Ai, 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 Cris, que agora entrando, vamos falar um pouco da Cris, então, agora pós essa descoberta, pós viver tudo isso, e crescendo, né, de uma forma tão nítida, como que tem sido, né? As dúvidas aqui da Jaque, né? Eu gostaria muito que você me falasse se você também já enfrentou alguns preconceitos, ou alguns julgamentos, ou tipo, nossa, agora não passa muito na frente da Cris, não, que ela tá ali, ó, armada. Aconteceu, Cris, talvez algo do tipo, você me fala se sim ou não, e também essa questão de você passar pelo autoconhecimento é você primeiro testar em você. Então, o que também mudou na sua vida, né, Cris? Nos seus comportamentos, no seu olhar. Eu falo que mudou tudo. Ai, obrigada. Mudou tudo. Quando veio o autoconhecimento, né, já na primeira sessão da análise, eu já saí assim, acreditando que ia mudar, porque eu sempre buscava, né, buscava em oração mesmo: "Senhor, eu preciso de um caminho, eu não sei qual é o caminho, eu preciso saber o que fazer". E na análise eu consegui entender qual era o caminho que eu tinha que começar a seguir. Não só eu, mas toda a minha família vai junto, né. Então a partir do momento que uma mulher se cura, ela consegue sim curar a família dela. E Cris, mas assim, a pergunta que não quer calar também, quando você vem para o autoconhecimento, você na sua postura, né, você vivendo talvez um pouco um ativismo não severo, mas assim, com algumas coisas, algumas crenças que precisavam ser quebradas. Como que foi para você vir? Assim, você veio por livre espontânea vontade ou talvez já pensando: "Ah, eu vou ali, mas vai ser um papinho e tá tudo certo"? Eu não acreditava no potencial dessa ferramenta, né, eu Ah. achava que ia ser só mais uma sessão de terapia. Mas quando eu cheguei lá e eu vi que caminhava junto e caminha junto com o Senhor, então é um propósito de Deus mesmo, né, e Ok, foi quando fluiu literalmente o espiritual com a ferramenta. ok. E aí a E Cris foi vivendo. E aí começou as guerras internas, né, na religiosidade, as crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu preciso me libertar, porque começa a doer, né, começa a vir a dor. A cura, se curar, ter o autoconhecimento dói também, mas aí é a decisão, continuar sofrendo e sangrando ou começar uma dor que você sabe que você vai crescer e ser curado. Então eu decidi, ser reconstruída.
E é desafiador, né? É muito, né? Tanto que, igual você falou, as pessoas hoje falam, "Não, cuidado, a Cris está te olhando, ela está te analisando. Cuidado, a Cris, e assim, as pessoas não acreditam, né? Tanto que teve um depoimento de final de aula, que até hoje as pessoas perguntam, é de verdade? Você não falou aquilo só para motivar as alunas? Eu falei, não, gente, é de verdade. Uau, É de Cris. verdade. Hoje eu consigo enxergar as pessoas além das palavras que elas me falam, né? Além de tudo, do sorriso, eu É. consigo ver através do corpo dela a história que o corpo dela carrega e até no atendimento mesmo de pastoral facilitou bastante. Facilitou? Muito, Eu falo, só agrega, né? muito. Às vezes a pessoa acha que você vai fazer autoconhecimento, você vai buscar por autoconhecimento, você vai ser uma pessoa que vai julgar, que vai criticar, que vai se afastar da igreja. Gente, eu já ouvi isso. Às vezes todo mundo tem rotina, né? Mas aí, às vezes a pessoa vira, você não tá mais envolvida, você já não faz tantas coisas, mas por quê? Porque é aquilo que você falou, a gente entende que não é só aquilo, que, né, estar em Cristo, que servir bem é servir dentro, é Sim. servir em casa, e isso demanda tempo, atenção. Então, às vezes, a pessoa vai colocar, né, uma capa em quem só buscou sair um pouquinho ali da curva. Um pouquinho, gente, tô sendo modesta. Mas assim, Cris, falando de você mesmo, da sua caminhada, porque parece que foi muito rápido, né? Eu que, graças a Deus, acompanho o seu processo, eu vejo a Cris que chegou para uma análise, agora é a Cris que está fazendo análise. Não, assim, eu tô tentando digerir a ideia. Um ano. Porque em um ano ela chegou para uma análise, como ela bem colocou aqui, talvez destruída, né, Cris? Se permitiu passar o processo. Assim, cada sessão eu vi a Cris desenvolvendo muito e vejo sempre. E ela faz então um curso. E logo pós-curso, ela já começa a atuar, ela começa a atender, ela está com os clientes dela. E assim, os clientes dela me dão feedback sobre ela, assim, que ela é uma arrasadora. E aí, eu queria que você falasse sobre tudo isso, né? Não sei se a ficha vai caindo ou já caiu de uma vez. Hoje foi o dia de relembrar, né, desde o início lá. E realmente eu cheguei destruída, né? Mas eu queria mudança, e eu acreditei que essa ferramenta poderia sim me ajudar e ajudar a minha família, porque eu ainda acreditava que atendendo 10 pessoas pelo WhatsApp em uma manhã, eu estava sendo a filha maravilhosa de Deus, né? Mesmo com outras pessoas orientando tudo, eu acreditava nisso. E às vezes eu estava totalmente destruída e falando para as pessoas que estava tudo bem, que eu queria saber dela, como que ela estava, me anulando totalmente. Eu me anulei durante muitos anos, mais de 20 anos, né? E com autoconhecimento tudo começou a mudar. Eu comecei a dizer não. Ai, Eu gente. falava assim para tudo, Gente. abraçava tudo. Ah, não, porque eu sou pastora, eu tenho que atender. Ah, não, porque eu sou pastora, eu tenho que falar que tá tudo bem. Não, não tenho que falar que tá tudo bem, Não tem que. né? Eu tenho que me cuidar, porque eu não posso ser uma pastora doente. Como que eu vou curar outras pessoas, né? Então, depois do autoconhecimento, eu entendi isso. E foi bem, bem louco, né? Eu falo bem louco, porque quando eu comecei a análise, foi quando eu comecei um seminário. E tudo que era falado no seminário era confirmado durante a análise. Ai, meu Deus, coisa linda. Muito, era assim, tipo, Deus falando: olha, sou eu, tô lá falando com você, eu tô aqui também falando com você. Então, as pessoas que acham que o analista foge de Deus, não, pelo contrário, a gente tá ali pertinho dele também. E sendo analista, atendendo pessoas, tanto você também, a gente pastoreia vidas, a gente cuida de vidas, a gente está ajudando pessoas a serem curadas. E o pastor faz isso, ele cuida de pessoas, cuida de vidas, né? E para quem acredita que não e não fez análise, pode vir fazer análise, né? Põe à prova, Só venha, faça só como em venha. Malaquias, né? Porque assim, gente, é lindo ouvir a Cris falando isso, porque eu sempre falo para os meus clientes que não é somente um horário de agenda, é um encontro marcado por Deus. E eu levo isso muito a sério. A Cris também leva, e todas as outras, os outros que virão, porque nós cremos que nós precisamos ser esse exército. Porque, como você falou, não é sobre desmistificar, né? Não é sobre mistificar as coisas, não. É sobre trazer à luz essa clareza que vai ser libertadora, sim. Se a gente falar que não, é como realmente você está numa bolha
preso ali nas suas dores, nas suas Exato. crenças, e alguém só vem de fora e vai te auxiliando, desembaçando o vidrinho ali para você enxergar o seu potencial, além daquela dor, além daquele problema. E assim, Cris, né, gente? Pastora Cris, né? O chamado dela, e como ela falou, né? Todos nós que nos colocamos estamos, de certa forma, pastoreando e cuidando. Mas, assim, trazendo para Cris, pastora e tudo mais, você consegue identificar também a importância de outros pastores, outros líderes que já cuidam? Porque olha o que você falou aí, mulher. 10 WhatsApp, assim, ela tinha metas, tá? 10 no mínimo pela manhã, ela já era uma analista em movimento, só precisava, né, expandir aí a mente dela. Mas todos essa sua rotina é a rotina de muitas pessoas. Sim. Era, né? É a rotina de muitas pessoas, a sua antiga rotina, para ficar claro aqui. E hoje, você olhando talvez para líderes que precisem, ô Cris, o que que você diria? É relevante? Auxilia? Muda um pouco, não o propósito, mas a forma como ele está lidando? Muda totalmente. Totalmente, e eu acredito, assim, que aumenta até a fé, de acreditar que Deus realmente continua curando sim, né. E muitos pastores estão aí sofrendo sozinhos, na solidão, entendendo que: "Ah, eu sou pastor, eu não preciso ser cuidado, eu não preciso ser tratado". Mas pelo contrário, a gente precisa sim de pessoas para estar caminhando com a gente, né. E o autoconhecimento é maravilhoso, porque não há problema algum, né, hoje eu entendo de um pastor falar em um domingo que não quer ir para um culto, tá tudo bem, que ele quer ficar com a família. Mas existem pastores carregando esse fardo, né, porque a igreja vai falar, os membros vão falar, mas entender que a prioridade é sempre você. É, e eu já tive a oportunidade de atender alguns pastores, e alguns marcam, né, não tem jeito, mas assim, por essa dificuldade de expor. É tanto tempo, são tantos anos o pastor cuidando do problema dos outros que ele esquece o dele. Só que a velha historinha que eu conto lá da pia de louça suja, ela pode ficar pior. Então, às vezes, o líder, o pastor, que está ali só se sacrificando pelo rebanho e não ficando bem para cuidar melhor do rebanho, ele não sabe, mas talvez até inconscientemente, você só está agravando os seus problemas, a pia de louça só está acumulando. E aí que vem o esgotamento, a burnout, aí vem a depressão. A Cris falou esses dias sobre a depressão em meio a esses líderes, e assim, isso é real, não é real, Cris? Muito real, acho que 42% ou mais dos pastores estão sofrendo com esse mal da depressão, porque caminham sozinhos, né, não buscam ajuda, porque acham que é errado, não quer se expor, né, porque eu sou pastor, porque muitos acham que chega no pastoreio já é a Top. quarta trindade, né. Tadinho, É, tá lava lá. só levantar a mão Não que sobe. precisa de nada. Mas Exato. não é, precisa sim. Precisa. E com a análise, o autoconhecimento, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, né, então, quando um pastor chega para mim dessa maneira falando: "Tá tudo bem", eu falo: "Não tá tudo bem". Paz do Senhor, é o famoso "a paz do Senhor, tá tudo bem?". A pessoa, óbvio que ela vai falar: "Isso tá tudo bem, É. mãe, você?". E, a gente pensa como seria diferente, né, se: "A paz do Senhor, irmã, tudo bem?". "Não, irmã, não tô nada bem. Você tem uma horinha pra mim, querida? Deixa eu dar uma desabafada aqui", porque é isso, é essa verdade. Porque, gente, se Cristo já sabe que não tá bem, a gente tem que parar de mascarar as nossas dores, tá. É claro que a gente direcionou para os líderes, pastores, essa parte, mas serve para você que não tem um cargo, não tem um título, mas que você pare e consiga, né, se olhar, se entender para ser sincero consigo mesmo. Não é sobre eu consigo enganar a Cris, né? Ela consegue me enganar, mas e o Senhor que já está vendo a sua dor? Jesus sabe que às vezes tem uma hemorragia aí dentro, emocional, que você tem que estancar o quanto Dói antes, demais. doendo demais, te trazendo crises que você nem precisava estar encarando. E sim, tem caminho, tem melhora, né, Cris? Tem. Só que tem que ter o quê, Cris? Atitude, né. Atitude, Ter coragem, iniciativa. posicionamento. Você não vai ser exposto, principalmente também na análise, né? Sim. Tudo carrega essa ética, a nossa ética profissional de que o que a gente escuta no atendimento fica no atendimento. E aí eu já devolvo uma pergunta para a Cris, né? Você percebe que agora você atendendo como analista corporal e comportamental, às vezes as pessoas tendem a ter esse medo, não de que você vai levar
coisas da sessão, mas talvez o medo de, nossa, como que eu vou falar isso pra Cris? Sim. Tem. As pessoas ficam tímidas, vamos dizer assim, de falar, ai, ela é pastora, né? Como que eu vou falar? É. Mas aí a gente conversa, né? E deixa a pessoa à vontade, mostrando para ela que é um ambiente seguro e que ela pode confiar. Até porque eu indiquei esses dias um cliente pra Cris e ele foi stalkear ela. Aí entrou no perfil, deu stalkeada, aí me mandou um direct. Jaque, ela é pastora. Ai, gente, eu dei muita risada. Porque a pessoa já bloqueou. Já bloqueou. E ali a gente já identifica um trauma religioso. Porque assim, como assim? Ela é pastora, você não vai querer fazer uma análise? Aí que eu falo, né? Que você tem que vir fazer mesmo, porque a Cris tem total discernimento espiritual. Mas assim, não é sobre, né, Cris, na análise, independente, né? Mesmo a Cris carregando ou não o cargo dela, o chamado dela, ela é profissional, né, Cris? O seu, como ela falou aqui, eu tenho um olhar analítico, então eu sei quando a pessoa tá mentindo. Eu aprendi a técnica, eu consigo ver o corpo dela, a dor que tá gritando, e às vezes ela não reconhece. Então eu não vou ficar aqui colocando a mão na cabeça, né, expulsando. Nada disso, né? Hoje é uma ferramenta que, junto com o Espírito Santo fala, é essa dor realmente que eu quero curar. E a gente ali é usado pelo Senhor para curar essa pessoa naquela determinada dor. E até na oração, né? Na Às hora. vezes a pessoa faz um pedido de oração e a gente sabe que o Espírito Santo que nos conduz na oração. Mas quando você entende a linguagem corporal, você já sabe qual área que você tem que profetizar. E o Espírito Santo fala. Ah, sempre. Não, ele em primeiro lugar, né? Ele é o maior parceiro, né, da Ele gente no é. atendimento. Nossa, ele que E fortalece. assim, é importante dizer para as pessoas também que no atendimento ela não é mais uma, né? Porque eu já fiz várias terapias e eu era mais uma, porque eu sentia isso. É engraçado que o Espírito Santo falava, né? E eu ficava naquela angústia durante os atendimentos. Isso rolou um ano, assim, eu fazendo terapia e eu falava, não, eu sou mais uma, não tá nem me dando atenção. Mas aqui não é diferente. É Né? diferente. Na análise é diferente, você é única, você é amado e você é querido, sim. E o que nos anima como analista, né? Acredito que a Cris também vai se identificar, é saber que eu tenho o Espírito Santo como meu aliado. E aí, eu sei que, por exemplo, a minha cliente veio e fez a sessão, ela vai retornar, mas eu sei que em todo o processo é o Espírito Santo que está ali trabalhando. Então, quando aquela cliente vem para o retorno, gente, eu estou animada. Às vezes ela vai chegar mais ou menos, mas eu estou animada porque eu sei quem é que está me ajudando nesse processo. Eu sei quem é que é o único capaz de fazer aquela pessoa melhorar. Então, isso também não faz com que a pessoa seja só mais uma, porque a gente sabe, opa, ela veio num lugar diferente. O Espírito Santo está ali o tempo todo, ele não sai dali e ele vai conduzir todo o processo dessa pessoa. E é tão lindo, Jaque, que às vezes até na administração o Senhor fala, olha, fala isso para ele, fala isso para ela. Essa palavra você leva. E eu tenho feito muito isso. Ai, que Né? E a pessoa fala exatamente isso que eu estava pensando. Então, para os religiosos de plantão que acham que a análise não é junto com o Senhor aí, quebra isso tá muito agora. enganado. Não, quebra. Em nome de Quebra. Jesus, quebra Joga esse negócio. igual um casamento grego, quebra os pratos, Quebra os pratos, tudo. gente. É um paradigma, assim, que eu já escutei. É claro, a gente não sabe, né, até que proceder, porque às vezes o assunto sai de um jeito e chega de outro. Então, a gente também não dá moral. Mas, às vezes, as pessoas falam, ah, eu até queria marcar, mas a minha líder mandou fazer uma campanha antes. Eu já fiz 300 campanhas e nunca mudou nada na Olá. minha vida. Adorei, espontâneo aqui. Mas é isso, porque a pessoa mistura. Pode fazer a campanha, mas por quê? Primeira campanha, depois você vai buscar ajuda emocional. Gente, é incoerente. Não é incoerente? Não adianta você fazer campanhas, né, subir em monte se você não muda o seu comportamento. Não adianta. Se você não tem uma atitude, uma iniciativa. Né? Deus, ele não invade casa de ninguém. Você precisa querer. Até porque tem gente que se valida de atitudes, vivem dentro da igreja de domingo a domingo, né? Estão ali lado a lado com os tops, só que você vai olhar a conduta da pessoa no secreto. Exatamente. É claro, muitos no secreto pecam sim, mas tem uns que deixam em evidência. Do secreto, porque é aquele negócio, a velha história, o problema ele sempre vai aumentando. Então, você percebe que a pessoa se valida da atitude que, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja. Mas espera aí, não é sobre somente ir à igreja, tá? Nós não estamos aqui contradizendo que não é para ir para a igreja, ao contrário, mas você tem que ter equilíbrio, não é isso, Cris? Equilíbrio para você no seu processo é que assim, no meu pelo menos foi assim.
eu quando acordei, eu falo que eu acordei, né? A minha mente abriu, eu olhei para dentro da minha casa, eu acho que é instantâneo, né? Exatamente. E eu também tive traumas religiosos, e eu lembro que eu falei, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Tô perdendo minha família, peraí, tem que arrumar. Só que a faxina vai tempo, porque aí né? Os outros não enxergavam, mas a gente começa a enxergar. E aí eu tive que reduzir algumas práticas. E isso já foi polêmico. Ah, não, a irmã desfiou. A irmã desviou, que agora a irmã entregou os cargos. Então, comigo, eu percebi um processo que foi difícil, porque eu tendo um traço que se preocupa com a opinião das pessoas, na época, se eu realmente permanecesse na dor, eu ia parar com o projeto. Mas eu percebi que o Senhor ia me renovando. Não, vai, filha, você está na direção certa. É exatamente E isso. aí eu ia sendo fortalecida e organizando. Hoje eu falo, não é sobre 100%, não existe o perfeito. Mas hoje eu falo com a boca cheia, é sobre o meu casamento ter sido restaurado, o elo que eu tenho com meu esposo hoje é fora de série, sobre eu entender o meu papel na minha maternidade. E assim, automaticamente que a gente começa a entender isso que você está falando, o marido também vai tendo um novo posicionamento, E né? ganhando espaço de novo, né? Porque eu, que era a controladora nata, coitado do homem. Então, o homem nem Exatamente. desenvolvia por conta de É. mim. E a gente acaba entendendo isso. Por que que o marido nunca fluiu? É lógico, você queria fazer tudo, mulher. Brilhando lá, mas cansada. É, e a gente esquece que o Senhor nos fez como auxiliadora, né? E não como cabeça e líder ali. O Senhor não falou, Eva, cuida do jardim, né? Então, hoje a gente pode entender o nosso papel, né? Nosso papel. E aí você falando de deixar de fazer algumas coisas, eu falo, né? Assim, com gratidão mesmo dos meus pastores hoje, que são excelentes, assim, nesse ponto, sabe? Que realmente, antes da gente perceber, eles já falam, olha, você não quer parar, você não quer deixar. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma liderança saudável. Que te auxilia a identificar, né? Não, isso faz toda a diferença. E também até para as pessoas entenderem que tem a igreja séria, existe a igreja séria, existe a igreja cristocêntrica, líderes responsáveis. Vale a pena, né? Líderes que pregam o evangelho, existe, pessoal. Porque às vezes a pessoa também chega toda revoltada mesmo, apontando o erro dos líderes, que também tem já Sim. líderes que adoecem, como a Cris falou, ela participou de um cenário assim. E só que a gente precisa entender que, opa, é minha responsabilidade resolver isso. Eu vou parar e vou ficar falando, ou vou, às vezes, pegar minhas malinhas e precisar me retirar. Porque é aquilo, né? Eu falo que um gatilho vai. Como eu posso dizer? Um gatilho aciona o outro gatilho. Porque assim, opa, agora eu entendi que eu preciso crescer. Eu tenho que amadurecer. Eu não tenho que ficar me validando da opinião dos outros. Se eu estou vendo o erro aqui, eu não tenho que ficar denunciando somente. Eu tenho que agir. E quando a gente tem essa cura, já que a gente vê o quanto que a gente atrasou, né? Quanto que a gente se limitou durante anos. Hoje eu posso olhar para trás, eu poderia estar muito mais avançada, né? Como esposa, como mãe, como líder. Então, mais aquela coisa, o poder, querer dominar, querer fazer tudo, porque do meu jeito é o melhor, fez com que atrasasse tudo, né? Uau! Gente, que assunto, né? Porque é isso mesmo, Cris. Tem gente que fala pra mim, poxa, já parece que eu joguei 30 anos da minha vida fora. E aí a pessoa já entra numa outra, né, num outro conflito ali, mas aí a gente auxilia também na análise a pessoa a reparar isso com misericórdia, porque tudo volta para o pai, né? Tudo volta para o pai. Não tem essa de que, eu vou te dar um direcionamento científico e vamos resolver o seu problema. Não, gente, tudo volta para Jesus, as misericórdias dele, né? A graça dele. E assim, o recomeço bate na porta todos os dias. Exatamente. Né? Então, assim, se foi agora, não é que você perdeu 30 anos, é que agora você precisou de muitas coisas desses 30 anos para poder Junto com a maturidade, construir, né? Como a Cris fala, ela teve que reconstruir. reconstruir muita coisa. É. Ai, Cris, que lindo! Gente, não, que papo, que assunto, e eu tenho certeza que isso vai agregar na sua vida, certeza absoluta. Mas, pegando um outro gancho aqui na Imersão Resplandeça, Cris é uma das palestrantes aí, arrasadora da imersão, e eu gostaria que ela só desse um spoiler, só um gostinho de quero mais aqui sobre a sua participação.
E antes, só para reforçar, gente, a Cris é analista corporal e comportamental. Ela faz os atendimentos dela, é o profissionalismo dela, não é isso? É o profissional dela. Então, assim, Ai, antes da imersão, já vou voltar aqui, porque eu tenho que falar sobre isso, sabe, Cris? Sobre o valor, né? Porque eu não sei se você encontra ou não dificuldade. Eu encontrei muita dificuldade de tipo, isso porque eu nem era pastora, mas a pessoa viaja, que ora por mim, me dá um conselho gratuito. Muitos, né? É o que mais tem agora. E aí, por eu ter um traço, né, que gosta de ajudar tudo, é uma guerra interna a respeito disso. Porque se deixar eu vou que vou, todo mundo de graça. Mas aí a gente sabe a nossa necessidade também e o valor, né, dessa ferramenta, e que não é uma brincadeira, não é um simples bate-papo. E o quanto você investiu, né, Sim. Cris? Então, assim, gente, valorize esse trabalho, sabe? Porque é até feio, né? Tem um pastor que fala até que a gente tem que parar com essa mania até de querer não só colocar preço, mas também ficar pedindo desconto, porque é o trabalho da pessoa, é o valor da pessoa. E a Cris, ela tem um chamado dela que vem antes de qualquer coisa, mas aqui é a área dela, é a profissão dela, que ela acredita e ela faz com excelência por acreditar. Então, invista em você. E sim, vocês nos abençoam, né? Nos abençoa quando vocês investem. Mas é isso, nada de ficar stalkeando. Qual é meu traço, pastora? Ó, eu tô jogando um verde aqui, não sei se acontece, porque comigo aconteceu Totalmente. muito. Então, assim, não é sobre ficar jogando um verde, é sobre você perder esse medo de fazer análise, agendar seu horário com a Cris e vir fazer a sua análise e viver essa experiência incrível que eu duvido, né, Cris? Que a pessoa vai falar, ai, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. E assim, até para os pastores também que queiram, né, fortalecer mais o ministério, entender mais e saber como direcionar mais as pessoas. Porque muitas vezes eu conversava com algumas pessoas e falava, e agora, o que que eu falo? Mas hoje eu consigo ir diretamente no problema e orientar a pessoa o que fazer. E uma coisa importante, já que na análise, ela te mostra o problema, te ensina a curar essa dor e te direciona para o caminho. Você não sai daqui sem resposta. Exato. Não sai daqui Ai, perdido. Ah, você está com crise de ansiedade e você sai perdido sem saber o que fazer. Não, você sai com uma direção de como resolver essa como crise. resolver. Não, gente, que incrível. Não, fechou com chave de ouro, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né, Cris? Eu vou lá, você vai falar meu traço e aí? Vou morrer na praia? Não vai morrer na praia, a gente vai direcionar Eu o sempre, peixinho. quando me perguntam, eu falo, gente, a gente mostra o problema, que é a dor, Exato. a gente ajuda, ensina você a como sair dela e te direciona. Pro caminho. Ah, gente, tá perdendo tempo, né? Mas também tá perdendo tempo se ainda não se inscreveu na imersão. Está perdendo tempo, porque as Exatamente. vagas estão bem limitadas agora na reta final. Falta menos de um mês. E a Cris vai falar só um pouquinho sobre o que ela vai falar lá na imersão. Fala aí, Cris, só um pouquinho. Quero falar com você, mulher que está sobrecarregada. Você que carrega a casa, carrega o marido, os filhos, o trabalho e acha que é a Mulher Maravilha. Mas o Senhor não te chamou para esse propósito. O Senhor tem um propósito na sua vida e o propósito para você é uma mulher curada, para que a sua família seja curada. Então, eu não sei onde você se perdeu com isso, mas na imersão resplandeça, você vai florescer e você vai saber o caminho a seguir, curada, porque o Senhor nos chamou como auxiliadoras. E é isso que você vai entender lá. Ai, gente, olha, aperta mesmo, aperta aí o cinto nessa cadeira, porque a Cris realmente vai impactar vocês com esse assunto que é muito sério. E muitas estão, mas nem sabem. Tem algumas que nem sabem porque estão empurrando com a Se barriga. acham tão maravilhosa, porque eu me achava maravilhosa. Nossa, eu domino a minha casa, eu dou conta de tudo. O Pleníssima. marido colocava lá, eu falei, eu dou conta. Mas eu tava morrendo e sangrando, a palavra era essa. Sangrando. A Sangrando hemorragia internamente. interna acaba E séria. assim, buscando o porquê de tudo isso, né? Mas lá no Imersão Resplandeça, nós vamos brilhar juntas, resplandecer juntas. Gente, é isso. É isso. E a participação da Cris vai ser nos 3 dias de imersão. Como falei, isso é só um spoiler. Ela já mandou um recado aí, ó. Vapo, pedrada, gostei, pedrada. E se você, mulher, se identificou com essa conversa, com o que a Cris trouxe aqui para você,
eu te encorajo, se inscreva na nossa imersão agora em setembro, dia 12, 13 e 14. Mas, por um exemplo, né, porventura, mas eu tenho agenda antes, quero fazer uma análise com a Cris. Também procure ela, vai ter o arroba dela aqui embaixo, vai ter o número dela. E, gente, é extraordinário, né? A transformação que tem resultado, que é o que a Cris falou aqui. Tem excelência, tem entrega e nunca tem arrependimento, Sim. porque graças a Deus. E uma coisa importante de dizer, né? Muitas mulheres que foram abusadas de alguma maneira e acabam se culpando por esse abuso. Mas a culpa não é nossa. Exato. Então, eu vou falar exatamente tudo que eu já passei, tudo que o Senhor e essa ferramenta me ajudou a separar. Independente da nossa participação, né, Cris, o mal, porque tem muita mulher que fala, mas eu fiz realmente um mal, e é por isso que você tem que voltar lá e resolver, porque senão você vai ser escrava desse jugo, e Cristo já morreu por você, minha querida, por nós, para tirar o jugo e a gente viver de forma leve. E você se achando Mulher Maravilha, vá desarmada, porque o Senhor está de braços abertos esperando. Ele vai te acolher. Vai. E nós seremos apenas um canal. Gente, eu estou encerrando esse programa com muita alegria, sabendo, né, que você foi tocada, sabendo que esse assunto não foi levantado aqui de forma espontânea, aleatória, não foi uma coisa sem propósito, ao contrário, nós estamos aqui para te auxiliar. Então, eu sei que só essa conversa agregou na sua vida, quem dirá tudo que você tem para viver, né, daqui para frente e se permitindo sempre. É claro, a decisão começa em você. Cris, muito obrigada. Vou deixar você se despedir, vou deixar você fechar. Muito obrigada por isso, viu, Cris? Que orgulho, que referência, que admiração eu tenho da sua pessoa. Eu que agradeço, já que eu amo a sua vida, amo você. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Estou muito ansiosa para a imersão Resplandeça, né? Lembrando que a gente está com um bazar, né? Para algumas mulheres querem muito, mas infelizmente as condições estão difíceis para todo mundo. E a gente está com um bazar que vai ser dia 23, né? Dia 23, a partir das 9, 8 horas ainda. Vocês se liguem nas redes sociais. E a gente vai estar fazendo esse bazar para levantar recursos para estar pagando alguma porcentagem dessas mulheres estarem indo. Então, não é apenas uma imersão, é uma imersão com propósito. E a gente espera por você lá. Muito obrigada. Ai, que linda! Obrigada, gente. É isso.